Axé, meu povo, Ogunhê, meu pai. Não. Hoje vim trazer para vocês uma pessoa muito especial para mim, que além dela ser minha amiga de infância, amiga de adolescência, ela é a madrinha da casa que eu frequento. Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, Lê. Bom dia, tudo meu bem? amor. Primeiramente, axé para todos. Meu nome é Daniela, eu faço parte do terreiro Casa de Caridade Ogum Beira-Mar Iemanjá. E eu tô na Umbanda desde os meus 13 anos de idade, que acho que a Alessandra já comentou também que nós começamos juntas, né? E nós temos o mesmo pai de santo. Um detalhe que ele é também meu pai de sangue, né? É uma responsabilidade dupla. Então eu tô na Umbanda há 30 anos, praticamente. E recebi o convite da Alessandra pra gente vir conversar sobre um assunto Bem polêmico, polêmico, né? né? Diga-se de passagem. Vamos ver qual é a história que eles vão acreditar. Vamos ver quem que tá falando a verdade? Quem tá falando a verdade? Bom, essa história que eu vou contar pra vocês aconteceu há mais de 20 anos atrás. Eu tava no meu comecinho do meu desenvolvimento, eu nem incorporava o seu tranca-rua ainda direitinho. E aí o chefe, o Exu-chefe da casa, que é o senhor Veludo, ele pediu que eu fizesse uma entrega para o seu tranca-rua no cemitério. E ele deu todas as orientações. E assim foi feito. Só que pediu para que a Daniela me acompanhasse. E assim nós fomos, e essa entrega tinha que ser feita exatamente ao meio-dia. Não podia ser meio-dia nem antes do meio-dia, é meio-dia. E assim nós fomos para o cemitério. Chegamos lá. Ficamos procurando o cruzeiro, né? Calma lá. E aí não encontrava e olhava no relógio, era 15 para as 11, para o meio-dia. E andando. Eu falei, Dani, a gente vai perder a hora. Ela, não, calma. E andando no cemitério, o cemitério gigante, não tinha uma alma, quer dizer, alma devia ter um monte. Aí, de repente, a gente entra numa rua do cemitério. Aí, a gente encontra um homem sentado no túmulo, bem assim, tomando sol. E aí eu falei, ai, olha um homem, vamos perguntar pra ele. E aí eu fui e perguntei, moço, você sabe onde que é o cruzeiro? Aí ele falou, é aqui. Explicou direitinho. Eu falei, que horas são? Aí ele disse, falta 5 para o meio-dia. Eu, tá bom, obrigada, moço. Ele fez, de nada, moça. E saímos. Fomos rápido, né? Porque a gente precisava fazer tudo no horário certinho. A gente olha para trás, por curiosidade. Cadê o homem? Aí, eu e ela, ó, né? Porque... Meio-dia. Chegamos lá, fizemos tudo que era para fazer, deu tudo certo, na minha concepção, vocês vão ver, aguenta aí. E aí fizemos tudo, deu tudo certo, vambora, e tudo bem, acabou a minha história. Aí, para vocês entenderem por que eu tô falando desse jeito. Essa história eu conto há 20 anos atrás, eu sempre contei essa história para as pessoas, porque marcou muito, né? Só que quando eu fiz o canal, ele foi o primeiro vídeo do meu canal, foi feito com essa história. Eu postei o vídeo foi pro ar, a minha madrinha me liga, Alessandra, que história é essa? Brava assim? Não. Que história é essa? Aí eu falei, ué, a nossa história, você lembra? Ela falou assim, só que eu não sei direito que história é essa, porque a história que eu conto há 20 anos atrás é completamente diferente. Aí eu, é mesmo? E aí ela me contou a história, eu fiquei chocada,
Fiquei com 50 mil pulgas atrás da orelha, porque que eu tinha essa imagem dessa história que era contada sempre da mesma forma, porque é a minha verdade. E aí ela virou pra mim e falou, não, aconteceu desse jeito, que ela vai contar agora. Então, voltamos a fatídica segunda-feira, que meio-dia tínhamos que estar fazendo um agrado, no caso pedido pelo Exu do terreiro, chefe, o Exu Veludo, que pediu para que ela fizesse um agrado para o Tranca-Rua, né, que é o Exu que atualmente trabalha com ela. E nós fomos, naquela época, você tinha acabado de tirar a sua carta de motorista, então você tinha uns 18 anos, e eu tinha quase 18, né? A nossa diferença é pouca. Ela tinha acabado de ganhar um carro, e nós fomos no carro dela. Você disse que é seu pai que te levou, nos levou, né? Eu achava que era o meu pai que tinha levado. Mas na verdade, ela foi dirigindo e eu de copiloto. E nós chegamos nesse cemitério, que realmente ele é muito grande, muito extenso, e naquela época uma nova parte dele tinha se estendido, e o pedido era que fosse num túmulo, no final desse cemitério, num corredor, no último corredor à esquerda, no último túmulo à esquerda. Então realmente a gente foi, caminhou, e quando a gente chegou nessa parte nova, que havia um homem negro, de calça jeans, camisa branca, muito à vontade, sentado em cima do túmulo, como se ele estivesse tomando um sol, inclusive. Ele de longe, ele avistou nós duas chegando, e quando a gente passou num corredor em paralelo da onde ele estava, ele começou a gritar, ô moça, ô moça. E a Alessandra, que estava mais próxima, ela não respondia. E aí eu pensei, nossa, mas ela, né, que não dá atenção pro homem. Então eu resolvi virar e olhar para ele e falar, pois não. E aí ele perguntou, que horas são? E aí eu olhei pro relógio e falei, olha, faltam 3 minutos para o meio-dia. E aí, muito gentilmente, ele agradeceu, falou, obrigada, moça. E continuamos, e logo a gente já virou, tudo chega meio-dia, ela estava arriando lá no ponto de força, tudo que foi pedido. Inclusive, ela tinha levado um marafo e não tinha levado aonde servir esse marafo, ela havia esquecido. E na hora de abrir a garrafa, o pescoço da garrafa quebrou e a garrafa ficou como se fosse um copo, com a cachaça que de cima escorreu e ainda ficou. A gente olhou uma para a outra, inclusive, né? E falou, nossa! e acendemos a vela, ela fez os pedidos e a gente foi embora. Quando a gente voltou para o carro e estávamos voltando para nossa casa, porque a gente era vizinhas de casa na rua, eu falei assim, ai, Ale, você viu aquele homem lá, sentado, chamando a gente? E ela me chamou de louca. Ela falou, Dani, que homem? Você tá louca? Eu falei, Alessandro, o homem que perguntou a hora, você não respondeu, eu que respondi. Ela falou, você tá ficando louca. E essa é a história que eu conto há 20 anos. Porque que é a mesma, né? Só que com alguns detalhes semelhantes, mas muitos também muito diferentes. Muito diferentes. E aí eu pirei, porque eu falei, como assim? Eu não conseguia dormir, eu não tirava isso da minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu posso? Por quê? Por quê? Que destoa tanto, né, a história. E aí eu fechei os meus olhos e pedi para que me mostrasse realmente o que havia acontecido, né? Porque essa é uma verdade que eu sempre acreditei e ela também sempre acreditou na versão dela dessa verdade. Contando para todo mundo. Contando para todo mundo, inclusive para os filhos da casa, né, meu esposo, que então, coincidentemente tem o mesmo Exu de trabalho, de nome, né? Então, e coincidentemente, quando ele começou a vir, pedia que levasse coisas no cemitério, no mesmo ponto, da mesma forma que foi pedido para ela. Eu falei, nossa, então
há uma semelhança, é o tranca-rua. Então eu também vendia a mesma história que eu contava para os filhos da casa, para ele, para o meu esposo, para quem quisesse ouvir a história. Aí pensa as pessoas assistindo o vídeo que ela contou há 20 anos e falou, como assim, né? Bom, e eu fiquei com isso na cabeça alguns dias na semana e não vinha resposta, e não vinha resposta. E um dia eu estava na minha casa, sem pensar nisso, nada, comecei a tremer de um jeito estranho, senti uma sensação esquisita e vinha na minha cabeça que eu tinha que pegar um papel e uma caneta. Só que eu peguei o papel e a caneta, sentei, fiquei quietinha. Eu tremia tanto que eu não conseguia escrever tudo que vinha na minha cabeça. A minha letra ficou assim um garrancho mesmo, né? E eu comecei a escrever sem pensar. Começava a ir escrevendo. E aí depois que terminou, eu li aquilo e foi a resposta que foi me dada. Então eu vou ler para vocês resumidamente a mensagem que me foi enviada. Ele disse que naquele tempo eu não tinha preparo e nem entendimento para nada daquilo. Não tinha responsabilidade com a espiritualidade e que eu tinha muito caminho a seguir ainda. E que um dia eu estaria pronta para evolução e conhecimento. Disse também que estava muito satisfeito com o meu caminho de agora e que a missão dele era de me preparar para um belo caminho e que eu continuasse e não desistisse. Então, no meu entendimento, eu acredito que hoje eu tenho maturidade para entender tudo isso sem ego, sem vaidade e que tudo acontece na hora que eles querem e não na nossa hora. Por isso que eu falo para vocês, estudem, porque o conhecimento ele anda junto com a prática, né, Dan? E a gente consegue ter entendimento de tudo que eles pedem, né, Dan? De tudo que eles falam com a gente. Então tem gente que fala, ai, Umbanda tem que aprender no terreiro, não tem que ficar estudando. É válida essa afirmação, porém, quando você tem também uma teoria, você valida essa prática, né? Você põe mais peso, você entende quando um guia no meio de uma gira, ele põe um ponto, então você entende em que energia aquele trabalho, aquele dia, a gira vai acontecer, provavelmente que tipos de trabalhos vão ter no dia do trabalho, né? Quando o guia pede algumas entregas nos pontos de força, né? Talvez naquela época, 18 anos de idade, né? Muito nova, chegando, conhecendo. Então, talvez até o que você pediu, hoje você pedindo, você pede até com mais intensidade do que na época dos 18 anos. Então, assim, realmente, mas tá tudo certo também. O início do desenvolvimento do médium, tudo é muito novo, né? Você se julga às vezes que tem até poder, né? Seja uma pessoa diferente, mas é só o tempo que vai te amadurecer nesta religião, né? Eu também não era diferente, né? Tudo era muito novo. Eu só tinha uma diferença, que o pai de santo era o meu pai. E então ele era muito bravo e cobrava-se muita seriedade, né? Então muito ela era muito ainda, diferente. Cobra até hoje. Então a diferença é que ela tinha aquela responsabilidade. Eu respirava 24 horas, né? O terreiro era no quintal da minha casa. Então não podia ser diferente. Então várias vezes tinha giras. Hoje a gente chama de giras fechadas, né? Para se atender a algum caso específico, de alguma necessidade, de algum consulente. Mas naquela época tinham as giras normais, uma programação normal, que era todo sábado. E às vezes durante a semana o meu pai atendiam pessoas que batiam na porta da minha casa e ele prontamente atendia. Então era um reforço de conhecimento. E não vou dizer que também durante um período que a Alessandra ficou afastada e que agora está retornando, eu também tive o meu período de afastamento,
é a juventude, né? A gente não entende da seriedade, do compromisso, das vezes que a gente tem que estar no dia da gira, né? Abrir mão de amizade, de festa, o preceito, que é muito sério, né? Então, e aí quando ela me falou desse recado que chegou, que acredita-se que até foi o próprio Tranca-Rua que possa ter trazido essa mensagem para que ela entendesse, então fica muito claro, né? Quanto cada coisa tem seu tempo, o estudo é importante sim, e reforça e valida a prática, né, dentro do terreiro. Enfim, gente, tenham paciência de aguardar as coisas acontecer, não fiquem ansiosos por nomes, por histórias, deixem que os guias se apresentem. Por incorporar, né? Por incorporar. Porque essa é a ansiedade maior das pessoas. E lembrando que cada médio tem o seu tempo. Muitas vezes uns em um ano rapidamente se desenvolve, outros levam 10 anos. Então isso é de cada pessoa, de como ela se entrega, como ela se melhora como pessoa, né? E aí qual é a história que fica válida? Olha, gente, eu vou confiar na dela, né? Porque ele veio e bateu o martelo, né? Então acreditem na história dela, porque eu tomei essa história como minha verdade e por isso que hoje eu trouxe o vídeo correto, porque no meu canal eu conto verdades e eu não acho justo eu querer polemizar, né? É polemizar? Tem essa palavra? Tem, Dani? Vem de polêmica, né? Polêmica, Então, o meu intuito é passar a verdade sempre, tá bom? Esse foi o recadinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu agradeço o convite, né? Se é uma quiser, satisfação, se quiser né? me convidar uma outra hora também a gente falar eu quero de fazer outras coisas. Eu quero. Só que a gente tem tempo de se encontrar, né? Porque você tá em São Paulo e hoje eu tô em Minas, né? Eu só tô aqui porque eu tô de férias, né? Vim passar as férias aonde? Juntei o prazer com a macumba, né? Olha que beleza. Mas eu que agradeço e espero que todos que estiverem assistindo esse vídeo, que vocês sejam, nesse 2021, extremamente abençoados e protegidos por todos os orixás, né? Que eles possam cuidar da saúde de todos, do caminho de todos, que todos tenham soluções, tenham cabeça tranquila e que a espiritualidade esteja sempre presente na vida de todo mundo, ativamente, de uma forma correta. Né? Não adianta não se entregar pro lado da banda, né? Que a gente fala, a banda, a Aruanda. Obrigada, Lê. Gostei, viu? Gostei. Então agora você vai terminar comigo, a gente vai falar 1, 2, 3, vai falar axé, meu povo, meu pai. Então combinado, então vai. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Axé, meu povo, e Ogunhê, meu pai.